Olá, sou Bruno Monano de Rodrigues. Estou cursando Letras Português e Inglês na Unigran. Estou cursando a matéria de estágio supervisionado 4. Estou fazendo de maneira remota, pois estou vivendo aqui atualmente em Lisboa, Portugal. E hoje é nossa segunda aula de língua portuguesa. Iremos falar sobre o conteúdo de variação linguística, que é bastante legal. E nós vamos dar, então, a variação linguística na língua portuguesa. Ela acontece em vários idiomas. Então, vamos começar. A introdução. A língua portuguesa é um sistema complexo que apresenta variações em diferentes níveis, como fonético, morfológico e sintático. Essas variações são influenciadas por fatores sociais, regionais e históricos, que podem ser observados em diferentes contextos linguísticos. Então, o próprio nome, né, variação linguística, vai ter essa diferenciação da língua portuguesa. A língua portuguesa, ela é uma língua complexa, né, falada em vários países, aí no Brasil e aqui em Portugal. E dentro desse complexo dessa língua portuguesa, ela vai sofrer variações, e isso vai depender de fatores históricos, de fatores regionais, de fatores sociais. Então, como a língua é viva, ela está em constante movimento, em constante mudança. Então, vamos começar com a nossa primeira variação linguística, que seria a variação regional. Vou ler a definição, né, de variação regional. A variação regional da língua portuguesa é evidente em diferentes regiões do Brasil e de Portugal. Essa variação pode ser observada na pronúncia, no vocabulário e na gramática. Algumas das principais variações regionais são o sotaque nordestino, o sotaque carioca, sulista e o sotaque português. Então, o que é essa variação regional? Então, o Brasil, né, ou qualquer país, dependendo de suas regiões, a língua vai se comportar de uma maneira diferente. Então, aqui temos o Brasil, temos aqui a região norte, nordeste, né, sul, centro-oeste. E o que que acontece? Então, aqui na região do nordeste, nós temos o sotaque nordestino. Então, é uma a variação da língua portuguesa regional, porque no nordeste eles vão ter um sotaque diferente, eles vão ter vocabulários, né, palavras diferentes de uma pessoa que vive no sul, por exemplo, ou do centro-oeste. Eu sou da região do centro-oeste e nós temos a nossa diferenciação, por exemplo, no nosso sotaque, nós temos o R retroflexo, que seria esse R de porta, portão. Então, é bastante notável na região centro-oeste. Na região do nordeste, por exemplo, temos o T, né, que, por exemplo, eu falo tia, uma pessoa do Nordeste vai falar tia, tia, tio. Aí uma região do Sul, por exemplo, nós vamos conseguir reconhecer uma pessoa do Sul pelo vocabulário, também pelo sotaque. Mobá, tchê, guri, são representações dessa variação regional, como a língua se comporta dependendo da região. Por exemplo, também o sotaque, como mencionado aqui, carioca, que tem assim esse S é bastante marcado, né, com um som de chiado, que se parece muito com o sotaque que temos aqui em Portugal. Por exemplo, cariocas tem esse S bem marcado. Então, é uma variação regional, que é a língua só. A língua portuguesa, né, ela é falada em 8 países, né, de forma oficial. Aí nós temos Angola, o Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Então, esses países como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, cada um deles vão se diferenciar, por exemplo, da Angola, do Brasil, da Angola, de Portugal, do Brasil com o português do Timor-Leste, porque ela sofre uma variação regional. Então, cada região vai ter a língua mais comportada de uma forma, por exemplo, em Portugal. Aqui no sul, onde eu vivo, em Lisboa, eles falam diferente das pessoas que vivem no norte. Então, a língua ela é viva e, dependendo da região, ela vai sofrer a sua alteração, que vai ser, né, a referência ali dessa região. Exemplo, a gente tem um simples pãozinho que o mesmo objeto ele vai receber diversos
diversos nomes, né? Por exemplo, lá no interior do Nordeste, eles dizem pão aguado. No Ceará, carioquinha. No Rio Grande do Sul, um cacetinho. Na região Norte, carequinha. França, chamam de pistole. É, aqui em Portugal, né, chamam de carcaça, cacete ou pão brasileiro. No Rio de Janeiro, chamam de pão de sal. Então, é aqui a língua portuguesa. A gente se está se referindo a um pão de maneiras diferentes. Então, cada região vai fazer referência a esse objeto de maneira distinta, porque a língua ela está viva e ela está em constante mudança e que é característica daquela região. Então, eu consigo identificar, né, uma pessoa que é do sul pela forma dela chamar o pão. Então, é bastante importante ter noção que a língua ter essa percepção e também ter esse respeito, porque não é a forma com que eu digo que está correta ou a forma que o outro diz que está correta, porque a língua portuguesa ela é uma só, porém, nós temos a variação regional. Então, não o que eu digo está certo, a pessoa está certa. É a mesma língua e ela está viva e temos que respeitar essa variação. Eu trouxe aqui exemplos, duas chargezinhas. Aqui temos três personagens. Que um vai pedir, para mim pode ser uma porção de aipim. A outra diz, eu aceito uma de mandioca, por favor. Vou querer de macaxeira, que eu adoro. Então aqui cada uma vai nomear um substantivo, né? De formas diferentes, porém fazendo referência ao mesmo objeto, que seria aqui, eu no caso chamo de mandioca. Então fazendo referência a mandioca, macaxeira e o aipim. Aí logo abaixo também temos, olha tangerina, olha bergamota, olha mexerica. Então são três formas diferentes de dizer a mesma coisa, só que cada um em sua região chama de um jeito. É a mesma coisa e nenhuma está certa ou está errada. São apenas formas diferentes de fazer referência. Então aqui temos um exemplo que eu trouxe, que quando eu cheguei aqui em Portugal foi bastante impactante, assim, da forma com que eles falam, né, a própria fonética, também a escrita, eles escrevem, chamam elas têm muitas palavras que é completamente diferente das palavras que nós temos no Brasil. Então eu fiquei assim bastante perdido quando eu cheguei aqui, mas eu fiz essa análise assim, como é legal essa coisa que a língua é viva, mesmo sendo a língua portuguesa, nós temos essa diferenciação muito grande. Então, eu trouxe esse poema aqui para que vocês possam ver como a língua pode se comportar de maneira muito diferente e que não está certa ou está errada. É uma forma, é uma variação dessa língua. Eu vou ler aqui. Não vou imitar o sotaque português, que é bastante difícil, mas eu vou ler e logo depois eu vou trazer como é escrito em português do Brasil, que nós falamos no Brasil. Então, na região brasileira, nós falamos de uma forma. Estava a conduzir meu automóvel numa zinhada com um borracho muito gira ao lado. Quando dei uma bossa na estrada de circunvalação, que Umbera teve a lata de deixar. Escapei de me espalhar a justa, em havendo um bufete. À frente convidei a chavala a um copo. Botei o chiante na berma e ornamos ao criado de mesa. Um sande de fiambre em carcaça, eu, e ela, um miau. O panasqueiro, com jeito de Marialva paneleiro, um chalado de pinha, embora nos tratando nas palminhas, trouxe-nos a sangue com a carcaça esturrada e sem caganitas, e, faltando-lhe o miau, deu-nos um prego duro. Praticamente não se entende nada do que está dizendo aqui, né? Porque usam palavras, termos, expressões muito populares aqui em Portugal. Algumas eu já conheço, né? Por conta do dia a dia, mas ainda assim, todos os dias eu aprendo uma palavra nova. Por exemplo, aqui no Brasil as mulheres usam calcinha e no Brasil os homens usam cueca. Aqui em Portugal, ambos usam cueca. Mulher usa cueca, homem usa cueca.
Então, a primeira vez que eu escutei, eu perguntei, né? Tive essa curiosidade de perguntar, você quer dizer calcinha? E a pessoa me disse, o que é calcinha? E aí mostrava, né, a foto do que era. Aí me explicaram que aqui é cueca tanto para homem, tanto para mulher, né? Cueca feminina e cueca masculina. Agora eu vou mostrar a tradução desse texto no nosso português brasileiro. Eu dirigia meu carro por um caminho de pedras, tendo ao lado uma gata espetacular. Quando vi um lombo na estrada de contorno que um escroto teve o descaramento de fazer. Por pouco não bati nele. Como havia em frente uma lanchonete, convidei a mina a tomar um drink. Coloquei o carro no acostamento e pedimos ao garçom um sanduíche. Sanduíche de presunto com pão de forma. Eu e ela sanduíches de lombinho. O gozador, com jeito de Dom Juan Bicha, muito louco, embora nos tratando muito bem, trouxe o sanduíche com pão queimado e sem azeitonas. E não tendo sanduíche de lombinho, trouxe um churrasquinho duro. Melhor Fernandes. Então, aqui para a gente ver que estamos mais acostumados, né, com esses termos, do que são completamente diferentes. Mas é a variação da língua portuguesa, que é muito rica. Aí também, além dessa variação regional, né, que acontece por regiões geográfica, também temos um fator histórico. Então, a variação histórica da língua portuguesa está relacionada às mudanças que a língua sofreu ao longo do tempo. Essa variação pode ser observada na gramática, no vocabulário e na pronúncia. Algumas das principais variações históricas são o português arcaico e o português moderno. Então, sem dúvidas alguma, como a língua é viva durante o tempo, vai sofrendo modificações, ganhando novos vocabulários, perdendo outros, então cai em desuso. Por exemplo, as gírias que nossos avós usavam, hoje em dia já não se usa mais. E o que nós usamos hoje em dia, daqui 30 anos, 10 anos, já não se usará mais. Então, com o tempo, a língua vai se modificando. O exemplo que eu trouxe aqui é a vossa mercê, que faz referência ao pronome, né? Você, hoje em dia, depois de vossa mercê, passou a vós mercê, agora você, e eu acredito que alguns anos vai a ser VC, só VC, depois só C, depois. Mentira. Mas então aqui a gente consegue analisar essa variação com o tempo, foi se modificando. Também temos aqui o exemplo da farmácia, que antigamente era escrita com o PH, né, que tem um som de E, farmácia, hoje em dia se escreve com a letra F. Outro exemplo bastante usado é a fotografia, que é a palavra originária, né? Vamos fazer uma fotografia e hoje em dia encurtamos para foto. E com estrangeirismo, né? Temos selfie, vamos fazer uma selfie, vamos tirar uma selfie. Então, tudo fazendo referência à foto. Então, com o tempo, a língua vai aí se modificando. Eu trouxe aqui um poema do século XII para a gente ver que é a nossa língua portuguesa e como ela mudou tanto. Se a gente lê aqui, a gente nem entende muito o que está escrito e às vezes pensa que nem é o português, pensa que é um italiano, por exemplo, ou espanhol, não sei, porque a língua portuguesa, né, ela veio do latim vulgar e foi se espalhando aqui na região da Península Ibérica, onde foi atualmente localizada Espanha e Portugal. Aí temos a região da Galícia também, né, onde se fala o galego, que é muito parecido com o português. Eu estive este ano na Galícia, eu fiquei na parte da Espanha, e eu entendia muito do que eles diziam, porque realmente é uma mistura do espanhol com o português. Mas com o português aqui de Portugal, eles têm um sotaque bastante parecido, assim, a forma de fala, bastante parecida. Mas é uma língua independente. Aqui vou fazer uma leitura desse texto. Eu posso estar, né, pronunciando de maneira errônea algumas palavras, porque realmente é o português arcaico, né, usado, falado, escrito lá no século XII.
No mundo não me sei parelha, mentre me for, como me vai. Cá já moiro por vós, ai, minha senhor branca e vermelha. Queredes que vós retraia, quando vós eu vi em sala. Mão dia me levantei, que vós então não vi feia. Então aqui a gente vê, né? Por exemplo, aqui é o nosso não, aqui é um feia. Outro exemplo, é, mau dia, me levantei. Então aqui se supõe que seria meio-dia, me levantei. Então, com o tempo, a língua foi se modificando. Essa seria a nossa variação histórica. Outro tipo de variação, temos a nossa variação social, que é a variação social da língua portuguesa, está relacionada ao uso da língua por diferentes grupos sociais. Essa variação pode ser observada na escolha de palavras, na gramática e no estilo de fala. Algumas das principais variações sociais são o português informal e o português informal e o português formal, né? O uso coloquial e o uso formal da língua portuguesa. Por que é importante saber essa variação? Porque nós temos que saber que, em certos momentos, devemos usar a forma formal da língua portuguesa, como em provas como do Enem, escritura de livros, trabalhos científicos, e o coloquial com nossos amigos e com famílias. Então, temos que saber fazer essa separação. Vamos lá, a variação social refere-se, né, à forma da língua empregada pelos grupos ou grupos sociais, por diferentes grupos. Por exemplo, temos a norma culta, variedade de prestígio, que deve ser adquirida na vida escolar, cujo domínio é solicitado como forma de ascensão social e profissional. Então, na escola, na universidade, o foco é que nós aprendamos a norma culta da língua portuguesa, como escrever bem, como falar bem. Então, essa é a norma culta que aprendemos no ambiente escolar científico. Aí temos a linguagem técnica, né, que é usada no exercício de certas atividades profissionais. Então, a língua, por exemplo, a língua portuguesa, né, falada no Brasil, é falada pelos médicos, então nós temos a linguagem técnica. O que a linguagem dos médicos muito diferente da linguagem dos professores, por exemplo. Então, nós temos as nossas linguagens técnicas. Então, essa é uma variação social. Também temos falar no modo masculino e feminino, né? Marcas na língua que expressam modos próprios de fala masculina ou feminina, com as marcas de gêneros, uso de adjetivos, diminutivos, etc. A jeito como a pessoa fala. Temos as gírias, formas de língua que certos grupos desenvolvem entre si para evitar a compreensão por parte daqueles que não pertencem ao grupo. Então, aqui temos aqui no topo a língua portuguesa, né? Aí logo abaixo temos as variações regionais, que cada região, mesmo tendo a nossa referência é a língua portuguesa, temos a variação regional, e dentro dessa variação dessa região, nós também temos os grupos, esses grupos, que seriam, por exemplo, eu e meus amigos, nós temos gírias próprias, que outros grupos que não pertencem ao nosso, muitas vezes não entendem, porque a eles esse, não foi atribuído esse sentido. Por exemplo, aqui em Portugal dizem, por exemplo, gajo. Gajo é um menino, um guri. Então, entre nossos amigos, nós falamos gajo, gajo, gajo. Uma pessoa que é do Brasil, por exemplo, que não teve acesso a essa palavra, atribui outro significado, não consegue compreender do que nós estamos falando. Então, a língua tem essa variação, apesar de ser uma língua só, sofre essas variações. Aqui eu trouxe um exemplo, uma tirinha, vida moderna. De acordo com o laudo, você está com um processo de antilemescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Então, aqui nós conseguimos identificar, né, uma linguagem técnica, né, falada pelo doutor,
E uma pessoa que não atribui esse mesmo sentido, ou não tem conhecimento, esse tipo de linguagem, vai dizer, meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Aí o médico iguala a sua fala, né? Sai da linguagem técnica e vem para coloquial, que é a linguagem com que o paciente está se relacionando com ele. Ah, não, o médico diz, não se preocupe, é só um furúnculo. Então, o médico usou essa linguagem técnica para descrever o furúnculo. Então a pessoa ficou sem entender, porque se ele tivesse dito o que você tem é um furúnculo, a pessoa já teria entendido, porque ele fez um uso ali de uma linguagem coloquial, porque causa esse distanciamento, né? A linguagem técnica e a linguagem coloquial. Então, um médico ele deve ter esse conhecimento, né? Técnico, mas também coloquial, para poder passar esse, transmitir esse conhecimento a outra pessoa. Aqui temos o uso de gírias, né? Usados, por exemplo, por pessoas que surfam. Tem gente que nasce com coração maior ou menor, com vários defeitos. Essas são as cardiopatias congênitas. O coração pode nascer com inúmeros defeitos. Jargão médico. Então, aqui temos outra vez, né? Vamos outra vez aqui a linguagem técnica, linguagem médica. Tem gente que nasce com coração maior ou menor, com vários defeitos. Essas são as cardiopatias congênitas. O coração pode nascer com inúmeros defeitos. Então, fazendo referente, se eu falar assim, a pessoa nasce com o coração um maior que o outro. Se eu, é uma frase coloquial. Aí, para um médico, são cardiopatias congênitas. Aqui temos o uso da gíria, né? Oi, rapaz, do surf, brigadão pela moral que vocês estão me dando. Pô, tá muito bom. Quando tá batendo aquelas ondas na prainha, tá show, valeu, brigadão. Tanto back, side, floater, drop, tubão. Então, aqui backside, floater, tubão são uma gíria interna, né, de um certo grupo que nós não atribuímos significado, então não conseguimos entender o que a pessoa quer dizer, mas aqui temos, né, o uso coloquial da língua portuguesa, brigadão pela moral, né, uma gíria, vocês, fazendo referência ao pronome vocês. Aí, essas são as variações da língua portuguesa. Aí eu trouxe aqui a conclusão e por que que é importante saber. A variação linguística é uma característica natural da língua portuguesa ou de qualquer outro tipo de língua e é influenciada por diversos fatores. É importante compreender essas variações para se comunicar de forma eficaz e diferente em diferentes contextos. Além disso, é importante valorizar a diversidade linguística e cultural presente na língua portuguesa. Então, é muito importante entender que é de extremo valor que a língua portuguesa tenha essas variações. Ela pode, ela é muito usada, por exemplo, no humor, na música. Por exemplo, uma pessoa do Sul fazendo um sotaque da pessoa do Nordeste. Nós temos que entender que isso é algo muito rico e pertencente à língua portuguesa, é uma coisa natural e que envolve vários fatores, por exemplo, a chegada dos portugueses lá no Nordeste e essa mistura, né, de idiomas, o Tupi-Guarani com idiomas vindos da África, mais a língua portuguesa. Com essa mistura surgiu o português do Brasil, mas dentro desse português do Brasil há subdivisões que fazem referências, características dessa região e como isso é tão importante e tão interessante e tão bonito, que a língua é algo tão rico e, e que podamos entender que não há uma forma certa ou errada de falar a língua portuguesa, mas sim formas diferentes, são formas variantes, são umas variantes. E não o que eu sei, o que eu sempre conheci que está certo. Não, o que o outro sabe também tem que ser valorizado porque é característico daquela região. Porque quando nós chegamos aqui, digo a mim, quando cheguei aqui, foi um choque muito grande,
porque eu não entendia muito o que estavam dizendo. E, por exemplo, no Brasil nós chamamos de xícara, aqui eles chamam de chávenas. E com o tempo eu fui aprendendo, entendendo que não que eu sei está errado, mas aqui é uma forma diferente de falar uma mesma coisa. Entender que isso é bonito, isso é enriquecedor, isso aumenta meu vocabulário. E é muito importante estudarmos isso, e entender, né, diferentes culturas e saber valorizar isso. Então, aqui nós ficamos com a nossa segunda aula de língua portuguesa, as próximas serão de literatura. Estou muito agradecido por estar fazendo parte da Unigran. Estamos quase no finzinho dessa jornada e estou muito agradecido e até a próxima aula. Muitíssimo obrigado. Tchau.